Não há na cidade do Rio de Janeiro rua mais banal do que aquela onde se encontra a casa da senhora D, mulher de poucos modos e muitas intuições, que se apresenta aos outros como cartomante. Não lê o destino nas cartas, mas nas hesitações do olhar, nos suspiros contidos, nas mãos que tremem antes de pedir um conselho que, no fundo, já se decidiu. Entre seus visitantes mais frequentes está um jovem advogado de nome Vasco, cuja alma é mais frágil do que sua retórica. Um dia, ele chega com um semblante carregado, teme ser traído, mas o que o apavora não é a traição, e sim a possibilidade de não tê-la merecido. A cartomante sorri com os olhos, enquanto vira uma carta que não mostra a ninguém. E é ali que a tragédia, tão silenciosa quanto um pensamento envergonhado, começa a se insinuar entre os véus da superstição, da vaidade e do medo. O que se oculta por trás de um lenço vermelho se alguém, em pleno mês de setembro de 1879, passasse pela Rua dos Inválidos por volta das 3 horas da tarde e ousasse espiar pela cortina rendada da janela número 92, veria algo tão trivial quanto perturbador. Uma mulher de meia idade, rosto alvoroçado de ruge e olhos de um brilho doentio, embaralhando cartas com a lentidão própria dos que fingem ouvir o invisível. Chamava-se Dona Deolinda, embora preferisse que a chamassem de Madame D. E era, para muitos, tolos e desesperados, geralmente, uma vidente afamada. Para outros, mais céticos ou menos necessitados, uma farsa de vestido grená e frases encadeadas em futuro do pretérito. Naquele dia específico, Madame D não recebera ainda ninguém, até que um vulto nervoso e juvenil bateu à sua porta com 3 toques curtos, secos, quase escolares. Era Vasco, o jovem bacharel em direito, de reputação intocável nas rodas jurídicas e alma lascada nos corredores da paixão. Tinha 28 anos, um bigode em início de formação e um idealismo que já começava a cheirar a mofo. Amava uma mulher casada e, como todos os que se acham modernos demais para as convenções, fazia disso uma virtude secreta. "Boa tarde, madame", disse ele hesitante, como quem pede desculpas por ter nascido. Ela apenas acenou com a cabeça, indicando-lhe a cadeira diante da mesa onde, entre velas apagadas, um maço de cartas gastas e um rosário enroscado num bule de chá, repousava o palco de suas premonições. "O senhor tem um coração inquieto", disse ela, antes mesmo que ele se apresentasse. Ele se espantou, mas não demais. Esses truques iniciais são sempre eficazes. O mais curioso era que ela estava certa. Vasco estava inquieto. Mais do que isso, estava corroído pela dúvida, esculpido pela suspeita, transtornado pela possibilidade de ser feito de tolo. E tudo por causa de Rita. Rita era a esposa de Camilo, um homem de bem, de negócios, ou ao menos assim o diziam. Vasco conhecera Rita numa soirée qualquer e desde então se tornara prisioneiro dos sorrisos que ela distribuía com tanta generosidade quanto malícia. O amor veio como um argumento que se acredita infalível até encontrar a contrariedade do juiz. Agora, porém, após 2 anos de encontros em saletas escuras, juras cochichadas e lenços roubados, Vasco sentia que algo havia mudado. Rita estava mais fria, ou talvez mais livre. "Ela está me traindo", disse ele, enfim, num tom que pretendia ser indignado, mas soou mais como uma súplica. Madame D virou 3 cartas, um valete, uma dama e o 9 de espadas. "O coração da dama não se fixa", murmurou, "mas o do valete fere a si mesmo." Essa charada, que poderia significar qualquer coisa, desde um simples aviso de desilusão até uma sentença de morte, caiu sobre Vasco como um peso abençoado. Era justamente esse o feitiço da cartomante. A ambiguidade que lhe permitia confirmar os piores temores do cliente e, ao mesmo tempo, justificar qualquer desfecho posterior. "Então, é verdade?", perguntou Vasco, empalidecendo. Ela não respondeu. Sorriu.
E mais terrível que qualquer palavra foi aquele sorriso que não afirmava nem negava, mas insinuava. Um sorriso de quem viu o abismo e preferiu descrevê-lo como paisagem. Vasco saiu dali como quem retorna de um tribunal cuja sentença, embora não tenha sido lida, já se sente escrita na alma. Passou pelo corredor escuro da casa, desceu os degraus com a pressa dos vencidos e olhou para trás apenas uma vez. A janela da cartomante estava fechada. Nenhuma vela acesa, nenhuma cortina mexendo. Somente um lenço vermelho pendurado na maçaneta, como um sinal que ele não entendeu, mas que o acompanharia em sonhos pelos dias seguintes. Já na rua, o barulho dos bondes, o pregão das vendedoras de frutas, o tilintar dos sinos ao longe, tudo parecia conspirar para disfarçar a angústia que crescia dentro dele. Pela primeira vez, Vasco teve vontade de rezar, mas não sabia a quem. O leitor talvez o julgue patético, crédulo ou apenas fraco. Mas lembre-se, nem todos temos a coragem de enfrentar o silêncio. Muitos preferem uma mentira bem contada à verdade muda. E no fundo, quem nunca quis ouvir da boca de um estranho aquilo que secretamente teme confessar a si mesmo? O peso de um silêncio em Flor Rita morava numa casa de esquina, dessas com janelas altas, persianas de madeira escura e um jardinzinho que fingia ser cuidado. Casara-se aos 22 com Camilo. Então, um negociante promissor, já um tanto calvo, porém sólido e correto, como convém aos homens com quem se casa e não se sonha. A princípio, Rita fora uma boa esposa, daquelas que bordam panos de prato com aforismos sobre paciência e amor doméstico. Mas a juventude não se costura em ponto cruz, e aos poucos, a mulher foi desabrochando não em resignação, mas em inquietude. Vasco surgira em sua vida como surgem as ideias perigosas, inesperado, enfeitado de palavras doces, com um certo ar de desimportância que nos homens magros e bem vestidos é sempre prenúncio de tragédia. Ele falava de livros, de política, de sentimentos, coisas que Camilo tratava como mobília, úteis e inertes. Rita escutava com o encanto das flores que voltam a abrir depois de anos de sombra. Quando se deram conta, já não estavam apenas apaixonados, estavam encurralados. Nos dias que se seguiram à visita à cartomante, Vasco passou a observar Rita com uma minúcia que beirava a obsessão. Cada sorriso, cada pausa entre as frases, cada olhar dirigido à janela era lido como uma prova. Ele não disse nada a ela, é claro. Apenas começou a tratá-la com uma ternura enjoada, cheia de intenções encobertas. "Você está diferente", disse ela uma noite, enquanto ele lhe beijava os dedos com uma reverência que já perdera o frescor. "Mais verdadeiro, talvez", respondeu ele, tentando sorrir. Mas o sorriso saiu torto, e ela percebeu, ou quis perceber, porque Rita, ainda que envolta em perfumes e rendas, não era tola. Sabia das hesitações que um homem traz nos gestos quando carrega um segredo. O problema é que ela também o carregava, e talvez fosse o mesmo. Na tarde de sexta-feira, quando costumavam se encontrar na casa de um amigo ausente, Rita chegou com os olhos ligeiramente inchados. "Dormiu mal?" ele perguntou, tentando esconder a ansiedade. "Um pouco. Camilo anda estranho, e eu também." Ele segurou a mão dela, mas ela a retirou com gentileza, como quem guarda um objeto delicado que não sabe mais se deseja conservar. "Você confia em mim, Vasco?" A pergunta veio com a força de uma lâmina embainhada. Vasco hesitou. Por um instante pensou em responder sim, e teria sido fácil. Mas se lembrou da cartomante, do valete ferido, da dama errante, e aquilo o paralisou. A dúvida, uma vez instalada, não precisa de provas. Alimenta-se de gestos, respira entre palavras e se deita nas ausências. "Confio", mentiu ele, com a elegância dos que mentem para preservar a ilusão que ainda amam. Rita não insistiu. Apenas sorriu, mas o sorriso era idêntico ao da cartomante, leve, inclinado, impreciso. Algo dentro de Vasco se retraiu. Naquela noite, ele vagou pelas ruas do Catete como um cão sem dono.
O barulho dos bondes já lhe era familiar, mas agora parecia Passou 2 vezes pela casa da cartomante, mas não teve coragem de bater. Queria respostas, mas temia que lhe dissessem aquilo que no fundo já sabia. Voltou para casa e deitou-se vestido. Sonhou com cartas. Um valete que sangrava pelas mãos. Uma dama que ria e dançava entre espadas. Acordou suando, com a garganta seca e o peito apertado, como quem perdeu um duelo sem jamais ter empunhado a arma. No domingo, soube que Camilo viajaria a trabalho por 3 dias. Era a oportunidade perfeita para reatar com Rita a ternura que agora lhes escapava entre os dedos. Marcou um encontro para a terça. Enviou-lhe um bilhete selado com mais perfume do que palavras, mas não obteve resposta. E foi aí que começou o verdadeiro terror. Não o da traição consumada, mas o da indiferença. Não há veneno mais cruel para quem ama do que o silêncio que não explica. Voltou então a cartomante. A casa parecia mais escura do que da última vez. O cheiro de incenso estava mais forte, quase insuportável. Ela o recebeu sem surpresa, como quem já contava com sua volta. Ela não respondeu, disse ele sem sentar-se. Camilo viajou e mesmo assim ela me evita. Madame D olhou-o com ternura fingida. Tirou uma carta só. O As de Espadas. A verdade, meu filho, nem sempre vem por inteiro. Às vezes ela se insinua pelas bordas e fere devagar. Está me traindo? Ela não respondeu. Colocou a carta sobre a mesa, pousou a mão sobre a dele e murmurou. O amor, quando passa a doer, já não é mais amor. É dívida. E as dívidas... as dívidas cobram-se com juros. Vasco saiu de lá mais confuso do que nunca. O que ela quis dizer? Que ele deveria desistir, cobrar, afastar-se. A ambiguidade daquelas palavras lhe pesava nos ombros como um manto molhado. Caminhou até o Largo do Machado, comprou um jornal, leu o obituário sem saber porquê. E lá estava, o nome de alguém que não conhecia, mas que se tornava subitamente familiar. A morte sempre o é, quando nos sentimos invisíveis. Na noite seguinte recebeu uma carta. Era de Rita. Não dizia muito, apenas que precisavam conversar, e que não mais à tarde. Pela manhã, no jardim do passeio público, onde, curiosamente, as estátuas são de pedra, mas os olhares são sempre de carne. Aquilo que se revela sem ser dito. O passeio público, às 9 horas da manhã, era um lugar de promessas. A luz atravessava as copas das árvores com uma delicadeza quase cúmplice, como se temesse incomodar os fantasmas que ali repousavam. Fantasmas de conversas interrompidas, juras esquecidas, olhares desviados. Era, acima de tudo, um lugar de memórias que ainda não haviam acontecido. Vasco chegou antes. Não por ansiedade, mas por cálculo. Queria vê-la chegar. Queria interpretar cada gesto seu, cada movimento das mãos, cada demora do olhar. Postou-se junto a uma estátua que representava alguma ninfa ou musa esquecida e dali vigiou a entrada como um cão vigia a porta do dono infiel. Rita surgiu com a mesma elegância discreta que sempre a acompanhava. Vestia um traje cinza claro, sóbrio, quase fúnebre, e trazia nos olhos a serenidade dos que já tomaram uma decisão. Quando o viu, não sorriu. Apenas caminhou até ele e parou a poucos passos, como se o espaço entre ambos fosse o último vestígio de dignidade a ser preservado. Obrigada por vir, disse ela olhando para o chão. Sempre viria se me chamasse. Ela assentiu, mas sem emoção. Sentaram-se num banco de ferro e por alguns instantes observaram em silêncio os jardineiros varrendo folhas secas, como quem varre o passado. Camilo vai voltar amanhã, disse ela por fim. Vasco não respondeu. Esperava mais. Uma explicação, talvez. Um gesto. Qualquer coisa que rasgasse o véu da incerteza. Rita, eu preciso saber. Ela o interrompeu com um gesto suave da mão. Não com raiva, mas com a firmeza de quem já ouviu aquela frase muitas vezes, mesmo antes de ser dita. Você não precisa saber. Você quer saber. É diferente. Ele baixou os olhos. Aquela frase lhe cortava mais do que qualquer acusação. De repente,
Se sentiu infantil, ridículo, mendigando por certezas que talvez nem ela possuísse. Não me ama mais? Ela hesitou. O vento soprou e levantou levemente a barra de sua saia. Um casal de velhos passou por eles em silêncio, como se carregasse o peso de todas as decisões mal tomadas da humanidade. Talvez nunca tenha amado da maneira como você esperava, respondeu Rita. Ou talvez tenha amado mais do que devia e agora precise recuperar o que restou de mim. Vasco sentiu-se como um réu absolvido por piedade. Quis gritar, chorar, rir, mas nada saiu. Apenas um suspiro que dizia mais do que 1000 cartas de amor. Então, é verdade? Perguntou ainda assim, numa última tentativa de tornar concreto o que doía por ser abstrato. Ela olhou para ele com ternura. Uma ternura doída, como a de uma mãe que olha o filho dormindo após uma febre. E então, sem responder, estendeu-lhe um envelope. Dentro, uma carta. Era da cartomante. Vasco arregalou os olhos. Como? Eu a procurei no mesmo dia em que você foi, disse ela. Eu já sabia que algo entre nós estava ruindo, mas queria ouvir de alguém que não tivesse interesse, que não fosse você, nem Camilo. Alguém que mentisse com sinceridade. Ele abriu a carta. As palavras eram poucas. A dama não ama o valete, mas teme o rei. O valete precisa decidir se prefere a dor da espera ou o alívio da ausência. Isso não diz nada, gritou Vasco, amassando o papel. Diz tudo para quem sabe escutar, respondeu Rita com serenidade. Levantou-se. Estava prestes a ir embora quando se voltou uma última vez. A cartomante não lê o futuro, ela lê o medo. E você, Vasco, sempre teve medo de não ser amado como imaginava merecer. Ele ficou ali, sentado, o envelope no colo, as mãos trêmulas. A luz agora parecia mais dura, o som dos pássaros mais irônico. O passeio público, antes cúmplice, tornava-se agora um tribunal ao ar livre. Uma senhora passou com um cãozinho que latiu brevemente para ele. O latido foi quase um escárnio. Era como se o universo, por um instante, houvesse se divertido às suas custas. Então ele levantou-se, dobrou a carta e a guardou no bolso. Não chorou. Machado já dizia que o orgulho também tem suas lágrimas, só que secas. Ao sair do parque, decidiu passar uma última vez pela casa de Madame D. Estava fechada. Um papel na porta. Fechado por tempo indeterminado. Nenhum sinal de mudança, nenhuma explicação. Apenas o mesmo lenço vermelho, agora desbotado pelo sol, ainda preso à maçaneta como uma língua que não se cala. Vasco sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso que não era de alegria, mas de resignação. Talvez, afinal, ele fosse mesmo o valete. E os valetes, no fim das contas, não têm reinos, apenas baralhos marcados. O eco dos passos não dados, Vasco voltou a trabalhar com um vigor artificial, desses que se acendem quando a alma, cansada de sangrar, decide vestir um colete de ferro. No escritório era pontual, diligente, até mesmo simpático. Passava os olhos pelas petições com a exatidão de quem não quer pensar. Os colegas comentaram que ele estava diferente. Ele dizia que amadurecera, como se a dor fosse um adubo eficaz. Porém, quando chegava em casa e tirava o colarinho, o teatro ruía. Enfrentava o espelho como um réu encara o juiz, com temor, desafio e, no fundo, uma secreta esperança de absolvição. Mas o espelho nada dizia. Apenas lhe devolvia o retrato de um homem com olheiras fundas, a barba mal feita e um olhar que parecia ter envelhecido semanas em dias. A carta da cartomante continuava dobrada no bolso do paletó como um talismã invertido. Não ousava relê-la, mas também não conseguia jogá-la fora. Era o seu vínculo com o absurdo, com a ideia de que talvez a vida tivesse um fio oculto que escapava à razão. Não voltou a ver Rita. Não tentou. Nem mesmo respondeu ao bilhete que ela lhe enviara 2 dias depois, dizendo que precisava de tempo. Vasco compreendia e, ao mesmo tempo, desprezava esse tempo. Era a medida exata entre a covardia e o luto.
Certa tarde, ao passar pela livraria Garnier, viu um pequeno volume exposto na vitrine, Ensaios sobre o medo e a superstição. Riu. Não um riso alegre, mas um desses que ressoam como um soluço contido. Comprou o livro, folheou-o no bonde e leu a seguinte frase sublinhada com lápis azul: "O homem não teme o futuro, teme apenas não controlá-lo." A frase grudou-se nele como uma nódoa. Afinal, fora exatamente isso o que buscara na cartomante. Uma tentativa desesperada de controlar o que já lhe escapava por entre os dedos. Naquela mesma noite, ao fechar as janelas do quarto, percebeu um vulto na esquina. Um homem de chapéu parado, como se o observasse. Vasco, por reflexo, recuou. Quando tornou a olhar, o vulto se fora. Nada demais, talvez um vizinho atrasado, um vendedor perdido, um bêbado vagando. Mas ali nasceu um pensamento incômodo e com ele um medo novo. Não mais de ser traído, nem de perder o amor, mas de ter provocado algo que não compreendia. E então, como uma febre adormecida, a figura de Madame D voltou a persegui-lo. Por onde andaria? Por que fechara a casa tão de repente? Teria sido descoberta? Teria fugido com algum segredo alheio? Em busca de respostas, visitou a vizinhança. A porteira do número 90, uma senhora de coque e avental sujo de cebola, disse apenas: "Sumiu. Um dia acordamos e ela não estava mais. Nem móveis, nem cheiro. Até o gato dela sumiu. E ninguém viu nada? Viram, ou melhor, ouviram. Disseram que na última noite alguém bateu na porta dela. 3 vezes. Depois, só silêncio. E de manhã nada mais." Vasco empalideceu. Não sabia se era medo, remorso ou mera sugestionabilidade. Mas sentiu uma pontada gelada no peito. Algo dentro dele dizia que a cartomante o previra, que já não estava ali porque sua missão, qual fosse, se cumprira. Nos dias seguintes os sonhos voltaram. Cartas espalhadas pelo chão, um baralho queimando numa lareira, uma dama rindo, nua, diante de um valete que sangrava dos olhos. Acordava suado, a boca seca, o peito arfante, como se voltasse de um duelo perdido. Passou a evitar os espelhos e, sobretudo, os relógios. O tempo, que antes lhe era um aliado, o tempo dos encontros, das esperas, das cartas e dos bilhetes, agora era um juiz impiedoso, que contava as batidas do coração como quem soma os dias de uma condenação. Um domingo foi à missa. Sentou-se no fundo, junto a uma coluna, e fingiu rezar. Observava as mãos dos outros, os olhos fechados, os murmúrios entrecortados. Sentia-se um estranho entre estranhos. Ao final, quando o sino repicou e os fiéis saíram em fila, viu uma figura feminina de véu preto passar à sua frente. O perfume era familiar, o passo também, mas não ousou chamá-la. Às vezes, é mais prudente deixar o passado passar como uma procissão. Na segunda-feira, escreveu uma carta para Rita. Não a enviou, apenas escreveu. Dizia: "Eu te perdi antes mesmo de te amar por inteiro. Perdi-te quando deixei que o medo calasse minha fé, quando dei ouvidos a uma mulher que dizia ler cartas, mas que, na verdade, lia apenas o desespero dos que a procuravam. Perdão. Não por ter duvidado de ti, mas por ter duvidado de mim." Dobrou a carta, colocou-a dentro do livro comprado na Garnier e guardou-o na estante entre os volumes de direito penal e um exemplar empoeirado de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Parecia o lugar certo. Afinal, a carta também era uma memória que não respirava mais. E assim seguiu Vasco, cada vez mais calado, cada vez mais formal, cada vez mais parecido com os homens que zombara na juventude. E se perguntarem por que não procurou mais Rita, nem a cartomante nem as respostas, direi apenas o que ele mesmo disse anos depois a um sobrinho que lhe perguntou se já havia amado. Sim, uma vez, mas foi um amor com vírgula, não com ponto final. O ponto final que não se escreve décadas depois, Vasco era apenas um nome entre tantos na lista de homenzinhos respeitáveis do bairro do Flamengo.
Morava sozinho, num sobrado de 2 andares, rodeado por livros, papéis e um gato que nunca fora seu, mas que o adotara com a naturalidade dos que percebem a solidão onde os humanos disfarçam dignidade. O bigode engrossara, a barriga também. Os olhos, porém, continuavam os mesmos, escuros, densos, com uma melancolia que não vinha da idade, mas de uma memória específica que ele nunca confessara a ninguém. Rita, ninguém mais ouvira falar. Diziam que mudara de cidade com o marido, depois de uma negociação mal resolvida. Alguns juravam tê-la visto num bonde, sozinha, vestida de preto. Outros diziam que morrera de febre amarela. Vasco nunca confirmou, nem negou. Guardava para si o silêncio como um testamento. Talvez no fundo ainda a esperasse. Não com esperança, mas com aquele hábito mórbido de guardar lugar para o que já não vem. Quanto à cartomante, sua figura tornara-se lenda. Alguns diziam que havia fugido do Rio depois de envenenar um comerciante que lhe recusara pagamento. Outros que fora vista numa cidadezinha do interior, vendendo sabonetes e livros de orações. Vasco, por sua vez, mantinha o lenço vermelho, aquele mesmo da maçaneta, guardado numa caixa de madeira que nunca abria, mas também nunca se desfez. Era seu relicário pessoal de covardias. Certa tarde, num café da Rua do Ouvidor, reencontrou um antigo colega de faculdade, agora juiz aposentado. Falaram da vida, dos processos, das reformas políticas, e entre um gole e outro, o juiz perguntou: "Você nunca casou, não é?" "Não, mas teve alguém?" Vasco sorriu. Um sorriso antigo, quase arqueológico. "Tive uma dama e também um valete." O amigo franziu a testa, confuso, mas não insistiu. Já aprendera que há frases que, quando explicadas, perdem o que têm de verdadeiro. Nos últimos anos, Vasco passou a escrever cartas que não enviava. Uma por mês, endereçadas a Rita, mas nunca com selo. Algumas continham perguntas, outras apenas lembranças. Um cheiro, uma frase dita na chuva, uma risada no fundo de um beijo. Todas terminavam com uma assinatura hesitante: "Teu, ainda que ausente." Essas cartas eram guardadas junto da primeira, a nunca enviada, dentro do mesmo livro na estante. Um pequeno mausoléu de papel, selado entre os parágrafos secos de tratados jurídicos e as confissões amargas de Brás Cubas. Às vezes, à noite, ele voltava a sonhar com cartas. Mas agora não eram mais cartas de baralho, e sim envelopes selados que flutuavam sobre sua cama. Um deles se abria sozinho e dele saía uma pena. Não uma de escrever, mas uma pluma, leve, inútil, sem propósito. Vasco acordava com o rosto molhado, sem saber se era suor ou lágrima, ou os dois. No dia em que morreu, num outono ameno, foi encontrado na poltrona da sala, de olhos fechados e um lenço vermelho entre os dedos. Nenhuma carta no bolso, nenhum bilhete. Apenas o lenço, tão gasto quanto os sonhos, que nunca teve coragem de perseguir até o fim. Seu enterro foi discreto. Poucos amigos, nenhum parente próximo. O padre leu um trecho do Eclesiastes, e um rapaz jovem, talvez um sobrinho distante, comentou baixinho: "Parece que viveu só." Um homem mais velho respondeu: "Sozinho, sim, mas não em silêncio. Esses aí carregam barulhos que ninguém ouve." Na lápide apenas Vasco de Oliveira, 1851-1915. Preferiu a dúvida à mentira. Mas o túmulo, até hoje, recebe às vezes flores secas, sempre secas, nunca frescas. Postas com cuidado, como quem respeita não o morto, mas o que ele não teve coragem de ser. E você que chegou até aqui, se tocou por esta história cheia de silêncios, por favor, deixe seu like para fortalecer o canal e se inscreva. Há muitas outras almas esquecidas à espera de vós. E comente abaixo: "A dúvida tem cheiro." Assim, saberei que você leu com o coração atento. Obrigado por acompanhar até o fim. E cuidado, às vezes, o que mais nos assombra são as escolhas que deixamos para depois.